Aos 87 anos, Robert Redford quebra o silêncio e revela o que muitos suspeitavam há anos. Após uma vida cheia de sucessos cinematográficos, prêmio e uma carreira que o consolidou como uma das grandes lendas de Hollywood, o ator decide se abrir de uma maneira que nunca havia feito antes. Nós te levamos através de suas confissões mais profundas, onde ele não fala apenas sobre sua aposentadoria da atuação, mas também sobre os sacrifícios, os momentos difíceis e as decisões que definiram sua vida pessoal e profissional. Homero, confissão da aposentadoria de Redford. Aos 87 anos, Robert Redford decidiu que era hora de se despedir dos holofotes, deixando um legado inigualável. Seu anúncio de aposentadoria causou espanto entre os fãs do cinema, não só pela repentina, mas porque implica o fechamento de uma era. A notícia foi revelada em uma entrevista pessoal com seu neto Dylan, onde explicou razões. Estou cansado de atuar, é hora de fazer algo mais próximo do meu espírito. Assim, ele confirmou que seus 2 últimos projetos seriam Nossas Almas à Noite, ao lado de Jane Fonda, e O Velho e a Arma, um filme que combina seu carisma com uma homenagem à sua carreira. Embora a aposentadoria não tenha sido uma decisão fácil, Redford explicou que se tratava de uma transição para novas formas de criatividade. A pintura, sua paixão desde jovem, e a direção, um campo em que ele já brilhou antes, serão agora seus principais focos. Essa mudança não significa uma renúncia ao seu amor pelo cinema, mas sim uma busca por autonomia e liberdade artística. Redford mencionou que, depois de décadas de trabalho como ator, ansiava por um espaço onde pudesse se expressar sem as pressões dos grandes sets de filmagem. O ator se abriu ao reconhecer que o processo de atuar havia perdido para ele a faísca inicial. No entanto, essa despedida não é triste. É uma oportunidade para celebrar um homem que dedicou sua vida à arte, construindo um legado inigualável. Nossas Almas à Noite é uma obra carregada de nostalgia, onde ele compartilha cenas com Jane Fonda, revivendo a magia da química entre eles na tela. Por sua vez, O Velho e a Arma representam uma última despedida aos personagens complexos que marcaram sua carreira. Redford garantiu que esses projetos são seu presente final aos fãs, que o acompanharam por mais de 6 décadas. Seu talento, seu carisma e seu compromisso com o cinema ficarão imortalizados nessas últimas interpretações. Além disso, essa aposentadoria marca o início de um novo capítulo, onde ele se reencontrará com sua primeira paixão, a arte visual. Embora ele deixe os holofotes, sua presença continuará inspirando as futuras gerações. A decisão não foi isenta de questionamentos. Redford admitiu que, embora sinta falta de certos aspectos da atuação, o cansaço acumulado, ele fez com que entendesse que era hora de buscar algo mais íntimo. A história dele não termina aqui, mas sim se reinventa, como sempre fez, mostrando que um verdadeiro artista nunca para de criar. Número 2. Reflexão sobre carreira. Em uma carreira que abrange mais de 6 décadas, Robert Redford provou ser muito mais do que um ator. Ele é um narrador nato, alguém que sempre viu a arte como um meio de transmitir histórias profundas e comoventes. No entanto, até mesmo os caminhos mais brilhantes chegam a uma bifurcação, e Redford decidiu refletir sobre seu legado. Narrar histórias é minha verdadeira paixão, declarou, deixando claro que, embora atuar tenha sido central em sua vida, seu espírito criativo precisava de novos desafios. Ao longo de sua trajetória, o cineasta sempre buscou histórias com alma, aquelas que conectam com o público em um nível mais profundo. Desde suas interpretações icônicas em filmes como Os Estranhos de Nós e Butch Cassidy e o Sundance Kid, até seu trabalho atrás das câmeras, Redford deixou uma marca indelével. No entanto, o peso de tantos anos de dedicação o levou a reavaliar seu lugar no mundo do cinema. Redford expressou que a atuação, embora gratificante, havia começado a perder a faísca que antes o motivava. As longas jornadas nos sets e a repetição inerente ao seu ofício começaram a desgastá-lo. Mas essa perda de interesse não deve ser vista como um fim, e sim como uma transição.
Aos 87 anos, ele ainda sente um profundo amor por contar histórias, só que agora deseja fazê-lo de uma outra perspectiva. O cinema independente sempre foi uma das suas maiores paixões. E isso se refletiu em seu apoio constante a novos talentos através do Festival de Sundance. Esse compromisso o impulsionou a explorar novas maneiras de narrar, se afastando do centro das atenções e assumindo o papel de mentor e criador em outros formatos. A direção e a pintura se tornaram as novas avenidas de sua expressão artística, onde pode se conectar com seu público a partir de um lugar mais íntimo e pessoal. Além disso, Redford enfatizou que sua carreira como ator nunca foi apenas sobre ele. Para ele, a atuação é uma arte colaborativa. Essa mentalidade o levou a projetos que destacam seu talento e o daqueles ao seu redor. Desempenha papel crucial. Essa mentalidade o levou a trabalhar em projetos que destacam não só o seu talento, mas também o de quem o rodeia. Olhando para trás, Redford reconhece que cada papel que desempenhou foi uma peça de um quebra-cabeça maior. Uma tentativa constante de explorar a condição humana. Embora sua presença na tela grande possa estar chegando ao fim, suas contribuições para o cinema continuarão ressoando por gerações. Essa reflexão não é um adeus, mas sim uma reafirmação de seu compromisso com a arte e a narrativa. Nas palavras de Redford, as histórias não terminam, simplesmente se transformam. E assim, seu legado evolui, nos convidando a todos a continuar explorando junto com ele o poder das narrativas. Número 3. Apreciação pela arte visual. Para Robert Redford, a pintura não é apenas uma atividade, mas sim um refúgio. Desde sua juventude, muito antes de Hollywood bater à sua porta, a arte visual foi sua primeira paixão. Agora, décadas no cinema, ele volta aos pincéis, encontrando neles uma forma de expressão que o conecta profundamente com sua essência criativa. A arte visual me oferece uma liberdade que eu nunca tive nos sets, explicou em uma entrevista recente. Enquanto a atuação exige colaboração constante e adaptação às visões de diretores e roteiristas, a pintura lhe dá total autonomia. Cada traço, cada cor e cada forma são decisões que ele toma sem interferências. Para Redford, esta independência é um bálsamo depois de anos de trabalho numa indústria que, embora criativa, também está cheia de restrições. O interesse dele pela pintura não é novo. Na verdade, ele mencionou que, se não tivesse sido ator, teria seguido uma carreira como artista visual, agora, com mais tempo. Levou-o aos holofotes, adiando seu sonho artístico. Agora, com mais tempo, ele pode explorar essa faceta que o apaixona. Ele explora sua paixão pela pintura. Ele pode finalmente explorar essa faceta que tanto o apaixona. A pintura também lhe permite um tipo de introspecção que ele dificilmente encontra em outros meios. Cada quadro é como uma história que não precisa de palavras, de expressão. Seu enfoque como pintor é tão narrativo quanto foi sua carreira no cinema. Em suas obras, ele busca capturar emoções e momentos, transmitindo sua visão de mundo de uma maneira única e pessoal. Esse retorno à arte visual não é apenas uma forma de expressão, mas também de reconciliação. Para Redford, pintar significa voltar às suas raízes, a um tempo em que tudo era mais simples. Em seu estúdio, cercado de telas e pincéis, ele encontra um santuário onde as pressões da fama não podem alcançá-lo. Ao olhar para o futuro, Redford está emocionado com o que este novo capítulo trará. Embora o mundo o conheça como um ator e diretor lendário, ele sempre se considerou, acima de tudo, um artista. A pintura é a sua maneira de continuar contando histórias. A arte em todas as formas é uma força poderosa e infinita. É uma força poderosa e infinita. Número 4. Reconhecimento como diretor. O talento de Robert Redford nunca se limitou à atuação. Em 1980, sua estreia como diretor com O Gente Comum o marcou um marco em sua carreira e no cinema. O filme, uma exploração comovente sobre as dinâmicas familiares e a perda. Ele ganhou 4 prêmios Oscar, incluindo o melhor filme e melhor diretor para Redford. Essa conquista não foi apenas um reconhecimento de sua habilidade técnica, mas também de sua sensibilidade artística para contar histórias humanas com profundidade e autenticidade.
A transição de ator para diretor não foi por acaso. Redford sempre sentiu que atrás das câmeras podia explorar novas formas de expressão e, acima de tudo, controlar o processo criativo. Como diretor, ele não só buscava contar histórias, mas também dar vida aos aspectos mais sutis da experiência humana. Sua visão detalhista e seu compromisso com a narrativa o tornaram um cineasta único, capaz de capturar emoções com uma elegância que poucos conseguem. Gente comum não foi um golpe de sorte. Ao longo de sua carreira como diretor, Redford se consolidou com filmes como Quiz Show e O Sussurrador de Cavalos, em que ele demonstrou uma habilidade inigualável para dirigir atores e dar espaço para eles brilharem. Seu enfoque sempre foi colaborativo, permitindo que cada membro da equipe criativa contribuísse com sua visão ao projeto. Redford também se destacou por escolher projetos que desafiavam as normas de Hollywood. Seu estilo se afastou dos grandes espetáculos comerciais, optando por histórias íntimas e complexas. Em cada filme que dirigiu, ele buscou explorar os nuances das relações humanas, a moralidade e o impacto das decisões na vida das pessoas. A direção permitiu a Redford exercer um controle total sobre sua arte, algo que nem sempre é possível na atuação. Esse papel também o aproximou de uma nova geração de atores e cineastas, que encontraram nele não só um mentor, mas um exemplo de integridade artística. Sua paixão pelo cinema independente, refletida na fundação do Festival de Sundance, também influenciou seu trabalho como diretor, onde ele sempre buscou histórias que ressoassem além do público convencional. Embora seu legado como ator seja imenso, sua contribuição como diretor é igualmente significativa. Redford não apenas criou filmes, mas experiências que convidam o espectador a refletir e se conectar emocionalmente. Para ele, o cinema nunca foi apenas entretenimento. Foi uma ferramenta poderosa para explorar a condição humana e provocar conversas profundas. Hoje, seu nome é sinônimo de excelência, tanto na frente quanto atrás das câmeras. E embora sua carreira como ator possa estar chegando ao fim, seu impacto como diretor continuará inspirando gerações futuras. Número 5. Desafios da sua juventude. Antes de se tornar uma lenda do cinema, Robert Redford enfrentou uma juventude marcada pela adversidade. Cresceu em um ambiente urbano, onde as tentações e os perigos espreitavam em cada esquina. Na adolescência, ele se juntou a uma gangue de rua, buscando o sentido de pertencimento que lhe faltava na vida. No entanto, esse caminho levou a situações que colocaram em risco não só seu futuro, mas também sua vida. Um dos momentos mais significativos aconteceu quando um desafio quase o levou à morte. Esse incidente, embora aterrador, se tornou um ponto de virada para ele. Redford entendeu que precisava mudar seu rumo se quisesse algo melhor para si mesmo. Foi um lembrete de que a coragem não é a ausência de medo, mas sim a capacidade de enfrentá-lo de frente. O apoio da sua família, especialmente do seu pai, foi crucial nessa fase. Seu pai o ajudou a superar um momento legal complicado que poderia ter arruinado sua vida. Esse ato de amor e confiança deu a Redford a oportunidade de reconstruir seu caminho, afastando-se das influências negativas e focando em seus talentos. Apesar das dificuldades, essa fase da sua vida não foi em vão. Redford aprendeu lições valiosas sobre resiliência, responsabilidade e o poder das segundas chances. Esses aprendizados moldaram não só o homem, mas também o artista, que se tornaria uma figura influente em Hollywood. A adolescência problemática de Redford também o inspirou a contar histórias sobre a luta, a redenção e a humanidade. Suas experiências pessoais adicionaram uma camada de autenticidade aos personagens que interpretou e aos filmes que dirigiu. Ele entendia a complexidade das emoções humanas porque as havia vivido na pele. Hoje, ao olhar para trás, Redford reconhece que esses desafios o prepararam para enfrentar as demandas e as pressões de sua carreira no cinema. Sem eles, provavelmente ele não teria desenvolvido a tenacidade e a sensibilidade que o fizeram se destacar em uma indústria tão competitiva.
A história da sua juventude não é apenas um capítulo sombrio, mas também uma prova de que, mesmo nos momentos mais difíceis, há oportunidades para o crescimento e a transformação. Para Redford, cada obstáculo superado foi um passo em direção a se tornar o homem e o artista que sempre quis ser. Número 6. Doença infantil. Aos 10 anos, Robert Redford enfrentou um dos maiores desafios da sua vida: um diagnóstico de pólio. Essa doença debilitante, que marcou a infância de milhares de pessoas na época, o deixou confinado na cama por longos meses, suportando uma dor física extrema e uma confusão emocional que não era fácil de entender para uma criança. Para sua família, especialmente sua mãe, essa prova foi uma batalha constante para manter a esperança em meio à incerteza. Redford lembra aqueles dias como uma fase de isolamento e vulnerabilidade. Em uma época em que a medicina mal começava a entender como lidar com a pólio, o jovem Robert dependia da força emocional de sua mãe, que se tornou sua cuidadora incansável. Dia após dia, ela se encarregou de lhe proporcionar conforto e atenção, mostrando a ele que, mesmo na adversidade, havia espaço para o amor e o cuidado. Essa experiência deixou nele uma marca indelével. Além das consequências físicas, o combate à doença fortaleceu sua resiliência. Aprendeu que a adversidade, embora dolorosa, podia ser superada com paciência, apoio e determinação. A pólio não foi apenas uma prova de resistência física, mas também uma lição precoce sobre a importância da empatia e da conexão com aqueles ao seu redor. Durante esse período, Redford descobriu uma centelha de criatividade que o acompanharia por toda a vida. Confinado na cama, sua imaginação se tornou um refúgio. Criava histórias em sua mente, imaginava mundos distantes e sonhava com um futuro onde seu corpo pudesse se mover livremente novamente. Essa habilidade de sonhar em meio às dificuldades foi, talvez, o prelúdio do seu amor pela arte e pela narrativa. Recuperado, Robert valorizava andar e correr. Emergiu com uma nova perspectiva da vida. Ele valorizava a simples capacidade de andar, correr e se mover. Apreciar a quietude influenciaria sua arte. Essa experiência o ensinou a valorizar a quietude e reflexão que marcaram seu enfoque artístico. A pólio foi uma lição precoce de sobrevivência e autodescobrimento, tanto na atuação quanto na direção. A pólio ensinou sobrevivência, força interna, não definiu a infância de Redford. Embora tenha sido um período de luta, também serviu como um lembrete da força que existia dentro dele. Para Redford, até os momentos sombrios podem dar lugar à luz. Mas se tornou uma prova de que até mesmo os momentos mais sombrios podem dar lugar a uma luz mais brilhante. Em entrevistas posteriores, o ator mencionou que nunca esqueceria os dias em que sua mãe ficava ao seu lado, acalmando sua dor e alimentando seu espírito. A devoção dela se tornou um modelo de força e compaixão. Valores que Redford levaria consigo ao longo de sua vida. A doença, embora desafiadora, foi um capítulo que cimentou seu caráter e o preparou para os desafios que viriam em sua carreira e vida pessoal. Número 7. Relação sua esposa. Lola e tragédias familiares. Compartilharam 27 anos de casamento. Um vínculo que foi tão profundo quanto complicado. A história dele começou com amor, sonhos compartilhados e a promessa de um futuro brilhante. Juntos, formaram uma família que refletia as aspirações de ambos. 4 filhos e uma vida cheia de momentos felizes. No entanto, sob essa superfície de sucesso e estabilidade, também estavam as sombras da perda e da adversidade. Em 1959, Redford e Lola enfrentaram uma tragédia que marcaria para sempre seu casamento. Seu primeiro filho, Scott, faleceu devido à síndrome da morte súbita do lactente. Essa perda testou a relação deles. Embora buscassem consolo um no outro, a tragédia deixou cicatrizes permanentes. Essa perda foi um golpe que testou os alicerces do relacionamento deles. Embora ambos tenham buscado consolo um no outro, o peso da tragédia deixou cicatrizes emocionais que nunca desapareceram completamente. Apesar das dificuldades, Lola foi uma companheira constante. Enquanto ele ganhava fama em Hollywood, ela estava sempre ao seu lado.
Enquanto ele se consolidava, ela assumia o papel de âncora familiar, apoiando-o. No entanto, a fama e a carreira pressionaram o casamento, apoiando-o em cada passo do caminho. No entanto, as pressões da fama e as demandas de sua carreira começaram a exercer uma tensão crescente em seu casamento. A relação também foi marcada pelos altos e baixos de criar 4 filhos em meio à exposição pública. Enquanto Redford tentava equilibrar sua vida familiar com sua carreira, a dinâmica familiar enfrentava desafios. A perda de Scott foi apenas um dos muitos obstáculos que o casal teve que superar. E embora o amor que sentiam pelos filhos os mantivesse unidos, as tensões eventualmente começaram a desgastar o vínculo deles. Finalmente, depois de quase 3 décadas juntos, Robert e Lola decidiram se separar. Embora a separação tenha sido dolorosa, ambos falaram respeitosamente um do outro anos depois. E Ford mencionou que Lola sempre seria fundamental em sua vida, presente em momentos cruciais. Não só como mãe de seus filhos, mas como alguém que compartilhou com ele momentos cruciais da sua jornada pessoal e profissional. A história do casamento deles não é apenas uma crônica de dificuldades, mas também um testemunho da força e do compromisso que ambos colocaram na relação. Apesar das perdas e dos desafios, conseguiram construir uma família cheia de amor e memórias. Redford reconheceu que essa fase da vida o ensinou a valorizar o tempo com seus entes queridos. Algo que muitas vezes é difícil de priorizar em uma carreira tão exigente como a dele. O casamento com Lola e a tragédia de perder Scott são capítulos que, embora dolorosos, refletem o lado mais humano de uma figura que, para muitos, é sinônimo de sucesso e carisma. Redford levou essas experiências consigo, usando-as como inspiração para muitas das histórias comoventes que escolheu contar em sua carreira artística. Número 8. Novo capítulo com Sibylla Sagaz. Após sua separação de Lola Van Wagenen, Robert Redford encontrou uma nova oportunidade no amor com Sibylla Sagaz, uma artista alemã cuja sensibilidade e criatividade ressoaram profundamente com ele. Este capítulo marcou uma virada significativa na vida de Redford, afastando-o das demandas de seu casamento anterior e permitindo que ele redescobrisse aspectos de si mesmo que havia deixado de lado por anos. O vínculo entre Redford e Sagaz não se baseou apenas em uma conexão romântica, mas também em uma profunda admiração mútua pela arte e pela expressão criativa. Sibylla, conhecida por sua habilidade como pintora e escultora, compartilhava com Redford uma paixão pelo trabalho visual, o que lhes permitiu construir uma relação fundamentada em interesses comuns e uma compreensão mútua da importância da arte em suas vidas. Diferente de sua vida com Lola, marcada pela dinâmica de uma família numerosa e expressões da fama, sua relação com Sagaz, ele encontrou um alívio. Longe da agitação de Hollywood, os dois puderam explorar um estilo de vida mais tranquilo, focado em projetos artísticos e em uma conexão mais íntima com a natureza. Para Redford, essa fase foi um retorno ao essencial, uma oportunidade para aproveitar o presente sem os fardos do passado. Sibylla também teve um papel crucial no renascimento do interesse de Redford pela pintura. Enquanto trabalhavam em seus respectivos projetos, ambos encontraram inspiração na companhia um do outro, alimentando seus impulsos criativos e criando um ambiente onde podiam se expressar livremente. Redford comentou que Sibylla o ajudou a aprofundar sua arte para explorar novas técnicas e estilos que antes não havia considerado, permitindo que ele explorasse novas técnicas e estilos que antes não havia considerado. Além do âmbito artístico, sua relação com Sagaz foi um refúgio emocional. Depois de enfrentar perdas pessoais e as complexidades de uma vida pública, Redford encontrou nela uma companheira que entendia suas necessidades emocionais e compartilhava sua visão de mundo. Essa conexão não só o revitalizou, mas também lhe deu um novo enfoque em sua vida pessoal e profissional. Embora Redford sempre tenha sido reservado com os detalhes de seu relacionamento, aqueles próximos ao casal destacaram a serenidade que essa união trouxe a ele. Seu tempo com Sibylla marcou um momento de reflexão e crescimento pessoal, afastando-o das demandas da indústria cinematográfica e permitindo-lhe priorizar o que realmente importava para ele.
Para Redford, seu relacionamento com Sibila representava mais do que uma segunda chance no amor. Foi uma nova fase de autodescobrimento, um capítulo em que ele pôde abraçar plenamente sua identidade como artista, longe das expectativas do público. Ele encontrou paz neste capítulo, mostrando que após dificuldades, há espaço para renovação. Mesmo depois das provas mais difíceis, sempre há espaço para renovação. Número 9. Evolução do Festival de Sundance. É sinônimo de cinema independente, e grande parte de seu sucesso se deve à visão de Robert Redford. O Sundance foi criado para apoiar cineastas independentes. Hoje, é um evento crucial na indústria, apesar dos desafios, oferecendo uma plataforma onde pudessem compartilhar histórias fora das margens do cinema comercial. No entanto, com o passar dos anos, o festival cresceu e se tornou um dos eventos mais importantes da indústria cinematográfica, algo que não veio sem desafios. Para Redford, o crescimento exponencial do Sundance foi tanto uma bênção quanto um desafio. Por um lado, isso permitiu que ele cumprisse seu objetivo de apoiar a inovação no cinema, atraindo talentos de todo o mundo. Mas, por outro lado, esse crescimento trouxe consigo problemas de logística, superlotação e uma comercialização que ameaçava diluir os valores originais do festival. Em entrevistas, Redford refletiu sobre como o Sundance passou de ser um espaço íntimo para um evento massivo que atrai milhares de participantes, incluindo paparazzi e celebridades que, às vezes, desviam a atenção do cinema independente para o glamour de Hollywood. Apesar desses desafios, Redford sempre defendeu a essência do festival, enfatizando que seu propósito principal continua sendo destacar histórias autênticas e originais. Ao longo dos anos, o Sundance lançou a carreira de diversos cineastas, desde Quentin Tarantino até Damien Chazelle. Redford sente um orgulho especial por esse impacto, mas também reconhece a necessidade de se adaptar às mudanças. Em várias ocasiões, ele propôs ideias para gerenciar o crescimento do festival, como limitar a quantidade de participantes ou diversificar as datas para evitar a congestão em Park City. Apesar das dificuldades, Redford acredita que o Sundance continua sendo um farol para o cinema independente. Todo ano, o festival se reinventa, apresentando filmes que desafiam as normas e dão voz a perspectivas únicas. Para ele, o sucesso do Sundance não se mede apenas pela quantidade de participantes, mas sim pela sua capacidade de influenciar a indústria cinematográfica e mudar a forma como as histórias são contadas. Redford nunca perdeu de vista: o propósito original do festival é celebrar a arte do cinema. Embora os desafios persistam, seu compromisso com o Sundance continua sendo inabalável, garantindo que esse espaço continue sendo um refúgio para a criatividade e a inovação. Em suas próprias palavras, Sundance não se trata de números, mas sim de qualidade e autenticidade. Número 10. Colaboração com Casey Affleck. Trabalhar ao lado de Casey Affleck em The Old Man with the Gun foi uma experiência transformadora tanto para Redford quanto para seu jovem coprotagonista. Para Affleck, a oportunidade de compartilhar a tela com uma lenda do porte de Redford foi algo que ele descreveu como um sonho realizado. Desde o primeiro dia no set, Affleck ficou impressionado com a dedicação e humildade de Redford, quem, apesar de seu status, tratou a todos com o mesmo respeito e profissionalismo. No filme, Affleck interpretou o detetive John Hunt, encarregado de capturar o charmoso ladrão de bancos vivido por Redford. A relação entre os dois personagens na tela foi marcada por uma mistura de admiração, intriga e respeito mútuo, elementos que também definiram sua dinâmica fora das câmeras. Para Affleck, trabalhar com Redford foi uma oportunidade única de aprender com alguém que fez história no cinema, tanto ator quanto diretor. Redford, por sua vez, elogiou Affleck por seu talento e seu enfoque meticuloso em relação à atuação. Em várias entrevistas, ele mencionou que gostou da energia fresca que Affleck trouxe para o projeto, descrevendo-o como um ator com uma sensibilidade única para os matizes emocionais. A colaboração deles não só fortaleceu a narrativa do filme, mas também deixou uma impressão duradoura em ambos.
A química entre Redford e Affleck não foi acidental. O diretor David Lowery percebeu que a relação entre os personagens foi um destaque do filme. Intuiu que a dinâmica entre os dois atores seria fundamental para o sucesso do filme. A visão dele se concretizou com louvor, já que a relação entre seus personagens se tornou um dos aspectos mais destacados do filme. Affleck não poupou elogios a Redford, descrevendo-o como alguém que não só influenciou sua carreira, mas também sua forma de ver a vida. Nas palavras dele, trabalhar com Redford foi muito mais do que uma conquista profissional. Foi uma experiência profundamente pessoal que o inspirou a se esforçar ainda mais em seu próprio trabalho. As filmagens de The Old Man with the Gun também permitiram a Redford refletir sobre seu impacto na indústria e na nova geração de atores. Embora nunca tenha buscado ser uma figura de mentor explícito, seu legado deixou uma marca indelével em todos que tiveram o privilégio de trabalhar com ele. Para Redford, ver o talento e a dedicação de atores como Affleck é um lembrete de que o cinema continua em boas mãos. A colaboração entre os dois não só resultou em um filme memorável, mas também em uma conexão profissional que transcende o tempo. Para Redford, esse projeto foi uma forma de passar a tocha, enquanto para Affleck foi a oportunidade de aprender com um dos grandes. Essa relação, embora breve, em termos cinematográficos, simboliza o poder das colaborações intergeracionais no cinema.